Bom dia, me chamo Luiz. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essa metodologia ágil, né, que é o Scrum. Beleza. Então, inicialmente, eu vou fazer uma abordagem introdutória aqui ao conceito de Scrum, né, para a gente entender como que a equipe é composta, o papel de cada integrante nessa equipe. Aí a gente vai passar um pouco mais rápido, né, sobre os artefatos para dar base aos eventos, que é a parte mais importante. Então, a gente vai entrar nessa definição, né, de cada evento, como ele é utilizado no dia a dia. Então, já passar pela Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Retrospective. Tem um ponto aqui, eu optei deixar tudo em inglês, porque o guia oficial, né, o manual oficial do Scrum, ele, apesar de traduzido em português, ele mantém esses nomes em inglês. Então, mas de qualquer forma, ao decorrer da apresentação, eu vou traduzindo, né, esses termos. A não ser Scrum, né, que não tem como traduzir. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Então, o que é o Scrum propriamente dito, né? Ele, pela definição do guia, ele é um framework, ou seja, é uma ferramenta, um método. Sempre tem dificuldade de traduzir framework, porque, enfim, diz várias coisas, mas basicamente é um método que ajuda as pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Ou seja, lá na frente eu vou dar um exemplo, vai ficar um pouco mais claro, né, com o fluxo direitinho, mas basicamente é um método que ele é aplicado por várias iterações, né, várias repetições, que vão refinando esse teu potencial de gerar valor, o potencial de entrega, de mini entregas, talvez. Um ponto importante antes de chegar na equipe é que, apesar, até estava na chamada, né, para o evento, que apesar do Scrum ele ter sido inicialmente difundido ali na área de desenvolvimento de software, esse uso ele pode ser utilizado, na verdade, né, em diversas áreas. Então, pode ser no marketing, numa área de educação, no RH da vida, enfim. Uma área de consultoria, por exemplo, é bem bem-vindo, bastante bem-vindo. E até o próprio guia, né, ele sofreu alterações agora recentemente, 2020, não tão recentemente assim, mas que ele generaliza esse uso, né? Ele era muito focado em time de desenvolvedores e tal, então agora ele está um pouco mais generalizado, né? Porque viram que as pessoas começaram a usar fora dessa área de desenvolvimento de software e tiveram muito valor, né, com isso. Então acaba que ele é bem generalizado. Beleza, antes da gente iniciar o fluxo lá na frente, né, vamos dar um contexto de como é composta essa equipe. Então, a gente tem três grandes atores ali, né, dentro da metodologia. O dono do produto, né, que é esse Product Owner aqui, ele geralmente é uma pessoa, mas pode ser mais de uma pessoa. Recomendo uma pessoa, né, mas muitas das vezes mais de uma pessoa faz esse papel. E ele é responsável por direcionar o rumo do produto, né, a ser construído. Então, toda a ideia aqui desse Scrum é a gente gerenciar um produto. Então, o foco é particionar atividades para, no final, chegar no produto. Então, esse indivíduo ele vai entender quais são as necessidades, né, do produto, ele é o responsável pelo conhecimento mais profundo do produto, o que o produto tem que ser, ou como ele tem que ser melhorado, e vai estar em contato direto com todos os envolvidos do produto, né? Então, ele vai estar em contato com áreas, claro, internas, né, a equipe mesmo, e áreas externas, né, áreas periféricas ao produto, a uma organização para angariar as informações para o produto final. A gente tem uma peça central aqui, que é muito importante, principalmente no início do início da aplicação da metodologia, né, que é o Scrum Master, que é basicamente o detentor do conhecimento do Scrum, né? Ele vai garantir e ele vai bastante orientar, né, que as pessoas implementam esse processo do Scrum, direcionar para que essa metodologia seja seguida realmente. Então, ele garante que o Scrum realmente está sendo implementado como by the book, né, como o livro manda. Esse é um papel que ele é principal, como eu falei, né, ele é importante no início, mas depois de um tempo, né, quando a equipe ela tem uma maturidade para se auto-organizar, ele acaba não sendo muito mais útil, né? Então ele é mais temporário, ele entra no início do projeto e, como são projetos geralmente longos, complexos, ele vai no finalzinho, metade, já não está mais presente em todos os ritos, né, que a gente vai ver mais para frente. E, por fim, a gente tem time de produção. Como eu falei, o guia ele dá o nome de time de desenvolvedores, mas o desenvolvimento, os desenvolvedores que ele diz, é no sentido de pessoas que constroem um produto, não necessariamente desenvolvedores, programadores, enfim.
porque tem muito essa ideia que eu falei de desenvolvimento de software, né? Então, esse time de produção que eu adotei aqui é mais para tirar essa ideia de desenvolvimento de software apenas. Beleza. Essas pessoas, enfim, é um grupo de 3 a 8 pessoas. A ideia da equipe Scrum é não ter mais de 10 pessoas por volta disso. Então, um Product Owner, um dono do produto, um Scrum Master e 3 a 8 pessoas. Então, no máximo, ali 10 pessoas, para não perder a produtividade, né? Senão fica muito longo e as reuniões ficam muito longas também. Porque cada pessoa vai ter que falar, enfim, a gente vai ver mais lá na frente. Agora, só para não prolongar muito, acho que eu já estou tomando um bom tempo, esses aqui são os artefatos necessários para a gente entender os eventos, né? Então, tem três principais artefatos aqui. O primeiro é o backlog de produto. Então, a gente pode entender esse backlog de produto como uma pilha de atividades que são necessárias para a entrega do produto final, né? Então, eu tenho que fazer o item A, B e C para entregar um produto lá. Então, isso é uma pilha muito grande de atividades, né? De itens. E essa lista ela é emergente. Então, ela é emergente. Então, ela pode crescer ao longo do tempo ou ela pode também diminuir ao longo do tempo. Foi definir uma atividade lá atrás que a gente não precisa mais. Então, a gente tira essa atividade do backlog de produto. Beleza. O backlog da sprint ele vai ser a seleção em conjunto, né, de itens do backlog de produto para a sprint. A gente vai entrar em definição de sprint mais para frente, mas é basicamente um ciclo onde as atividades, um período, né, de duração de 2 semanas, onde as atividades serão realizadas, né? Então, são selecionados alguns itens desse backlog de produto para o backlog da sprint, para aí sim ser priorizado e executado durante a sprint. E o incremento é justamente o somatório de todo o backlog dos itens, né, das atividades, e pode entender itens como atividades, do backlog da sprint, né? Então, com todos os anteriores. Então, a gente pode ter como etapas para a gente entregar um produto. Então, uma etapa incremental que vai crescendo ao longo do desenvolvimento do produto, né? Beleza. E aqui é uma ideia um pouco mais completa de todos os eventos. Opa, beleza. Então, essa aqui é uma visualização, né? Uma ideia mais completa dos eventos e dos artefatos, né? Então, a gente vê aqui o artefato backlog de produto, backlog da sprint. O incremento ele vem aqui ao final, né? Então, podem ser vários incrementos, né? Podem ser vários objetivos de uma sprint, de um ciclo como um todo. Então, no final, a gente vai ter ali 1, 2, 3, 4 incrementos, ou seja, 4 objetivos concluídos ali, pequenos produtos, pequenas entregas. Beleza, então como funciona esse ciclo? Inicialmente, o dono do produto, né, aquele PO, enfim, eu vou começar a falar PO aqui, porque é basicamente esse PO aqui, é a sigla do dono do produto. Então, o PO ele vai organizar o trabalho a ser feito inicialmente, né? Vai organizar esse trabalho a ser feito no backlog de produto para a gente ter, então, o primeiro evento, que é a planning. Beleza, eu vou passar esse slide aqui e eu volto depois. Então, a sprint planning, né, que é basicamente, enfim, em bom português, o planejamento da sprint, é onde todos os membros, né, então, o PO, o Scrum Master e o time de produção, eles vão se reunir numa duração ali de média de 2 horas por semana, mais ou menos. Então, vai depender do tempo da sprint. Reunião de média a longa vai depender muito do tempo da sprint mesmo. Onde a gente vai definir as atividades do backlog de produto que vão ser selecionadas, né, para o backlog da sprint. Então, exatamente uma reunião onde a gente seleciona do backlog de produto as atividades para o backlog da sprint, né, o que vai ser tocado durante esse ciclo, né, durante essa sprint aqui. Então, o papel do PO nesse momento é priorizar as atividades que vão ser levadas para a sprint, mas quem vai decidir a quantidade dessas atividades, o quanto o time é capaz, é o time de produção, né? O time de desenvolvimento. Então, a sprint, né? Voltei aqui. Então, a sprint, elas são ciclos curtos e contínuos de duração fixa. Então, é um período onde o time de produção ele vai realmente produzir, né? Ele vai desenvolver com foco na meta da sprint, né? Que é o objetivo para a gente completar aqueles incrementos ao final aqui da sprint. Geralmente tem duração de 2 semanas, pelo que eu já trabalhei, duração geralmente de 2 semanas mesmo. No máximo, às vezes, aumenta um pouquinho. Diminuir é difícil, mas por volta de 2 a 4 semanas. Então, 2 semanas a um mês,
não passa muito disso. Se passar, é complicado porque você deixa de fazer essas pequenas entregas, né? Então, se você você está numa consultoria, você quer fazer entrega para um cliente, você fazer essas pequenas entregas acaba gerando valor e o cliente fica mais feliz com isso, né? Ele fica, olha, beleza, me entregou um produto, eu consigo ter noção do que está sendo feito aqui e consigo dar opiniões sobre isso. Ah, não, beleza, você fez essa parte aqui, mas na verdade tem que ser de um jeito diferente. Ah, eu pensei em alguma coisa melhor. Então, você acaba tomando muito tempo, né? Se você prolongar essa sprint, deixa de gerar esse valor, né? Acaba perdendo produtividade também. Agora, dentro desse ciclo, né, desse ciclo de duração de 2 semanas, a gente tem também as dailies, que são, enfim, reuniões diárias, né? Já está o nome aqui deles. Então, elas têm duração muito curta, né, de 15 minutos. É realmente só para tocar basicamente 3 pontos, né? A gente fala o que foi feito no dia anterior, o que vai ser feito durante o próximo dia, né? Ou seja, o que vai ser feito ali até a próxima daily, até a próxima, deixa eu passar aqui, pronto, daily scrum, enfim, é o mesmo nome, e o que possivelmente está bloqueando a pessoa ou o time, né? Ou o grupo de pessoas ali, o time tem 8 pessoas, pode ter uma dupla, um trio que está focando numa atividade só, ou pode ser uma pessoa focando numa atividade só. Então, o que está bloqueando a pessoa a concluir uma atividade? Então, por exemplo, alguém precisa de um documento que tal departamento está demorando para enviar. Aí, beleza. O PO, que também está na reunião, né? Geralmente, quem participa dessa reunião é o PO. Não é obrigatório, mas geralmente o PO participa. O time de produção, que vai dar esse reporte, vai falar o que foi feito, né? E o Scrum Master no período inicial, né? Mais para dar essa diretriz, dar esse norte de como tocar dele. Mas mais importante realmente é o time de produção. Então, o PO, né, nessa ocasião, ele vai entrar em contato direto, por exemplo, com o responsável pelo departamento, para agilizar esse envio, né? Então, ele acaba desbloqueando um ponto importante. Às vezes, um bloqueio numa atividade, no item, né, pode bloquear vários outros abaixo. Então, ele acaba agindo direto na ferida ali para desbloquear e continuar a sprint sem problemas. Beleza. Então, passado todo esse ciclo, né, a gente tem 2 grandes ritos, que é a Sprint Review, que é a revisão da sprint, e a Sprint Retrospective, que é a retrospectiva da sprint. Tá literal quase aqui. Então, nessa primeira, todo o time participa. Ela geralmente é um pouco mais longa mesmo, porque ela vai revisar tudo que foi feito na sprint, então vai revisar as atividades, vai revisar o que não foi feito, e, se necessário, vai adaptar ao backlog de produto. Então, eu não fiz, o time de produção não conseguiu concluir tal atividade, tal grupo de atividades, então a gente joga essas atividades para o backlog de produto e volta aqui, né? Como tem essa seta, a gente volta aqui para a planning para botar isso para trás e discute como a gente pode, talvez, refinar esse backlog de produto. A gente tem uma atividade que, na verdade, talvez não seja mais necessária. Então, a gente pode despriorizar isso e priorizar outra atividade. Uma nova, por exemplo, talvez. E a retrospectiva, ela é um lado mais analítico da coisa. Então, ela não vai focar nas atividades do produto em si, mas sim entender quais foram os pontos positivos e negativos da sprint relativo às pessoas, né? Então, ou um grupo de pessoas. Então, ele vai analisar os indicadores. Quantas atividades foram feitas durante a sprint, durante a semana, se os bloqueios, por que aconteceram, se, enfim, um bloqueio durou 3 dias, por que durou 3 dias? Será que a gente pode melhorar alguma coisa no outro departamento que está fazendo demorar isso? Ou um cliente que demorou em enviar uma informação, reportar esse cliente para trazer mais celeridade à sprint. Então, o objetivo é basicamente evoluir na qualidade e velocidade da entrega, né? Essas pequenas entregas. Então, nesse final do ciclo, né? No final desse objeto aqui azul, a gente vai ter os incrementos, né? Então, acabou a sprint, ela tem vários incrementos. Então, são pilhas que vão se formando aqui. Imagina que tem aquela pilha backlog, são pilhas que vão se formando aqui para criar realmente lá no final ou melhorar um produto.
Aqui tem algum material de apoio, né? Basicamente, esses dois foi baseei esse guia do Scrum, né? Que é o próprio, é o oficial mesmo, e esse The Agile Coach aqui, que é da Atlassian, que é uma empresa que tem plataformas que você consegue aplicar o Scrum, né? Então, você pode fazer o Scrum, enfim, no Excel, fazer esse acompanhamento no Excel. Mas, às vezes, é ideal, enfim, depender da empresa, do tamanho da empresa, da organização, utilizar as ferramentas terceiras, né, que facilitam bastante o trabalho. E aqui é mais um videozinho de um dos criadores, né, do Scrum, que ele, enfim, basicamente dá ele não explica cada ponto, né, que eu falei agora, ele basicamente diz como o Scrum é utilizado e como ele pode ser bom no seu time, né? Então, como ele pode, como ele fala aqui, fazer o dobro na metade do tempo. Tem um outro ponto aqui que eu não fiz o slide, mas que é legal citar. Inclusive, é uma das perguntas do questionário. Não é resposta dela, mas é, enfim, só um direcionamento. Beleza, então, a gente está dando esse conteúdo aqui no ambiente acadêmico. Então, a gente pode, sei lá, por exemplo, utilizar essa metodologia num trabalho de faculdade, por exemplo. Foi até uma pergunta que o Marcos fez. Então, a gente até pode, mas, como a gente viu lá no início, a ideia é resolver problemas complexos, né? Então, é como se fosse a gente te dar um tiro de canhão para matar um mosquito, né? Então, a gente acaba fazendo mais coisas, né? Tomando mais tempo na organização dessa metodologia do que realmente no produto. Às vezes, do que no produto, né? Num trabalho mesmo. Então, talvez não seja tão ideal para um trabalho de faculdade, algo que não seja tão longo, né? Não só complexo, mas longo. Tem que ser algo de longa duração para realmente você destrinchar em atividades e itens, né? Fora que traz uma complexidade que talvez não seja necessária, né? Porque precisa ter um Scrum Master ali inicialmente para garantir, né, que o Scrum está sendo aplicado. Então, talvez a complexidade seja um pouco grande ali para esse ambiente. Agora, ainda no ambiente acadêmico, a gente pode aplicar isso em empresa júnior. Então, numa Agra, numa Meta da Vida, a gente consegue trabalhar num projeto de consultoria para um cliente externo, onde dá para aplicar, né, o Scrum, enfim, se faz muito bem-vindo o Scrum nesse momento, e acaba gerando satisfação para o cliente pelas pequenas entregas que estão sendo feitas, né, e mais transparência e cooperação dentro do time. Então, o time nas dailies está diariamente, enfim, conversando e tirando esses bloqueios para fazer a entrega do produto no final. Era isso. Obrigado pela atenção.